serás atingido. O anjo pergunta, isso está escrito? Deus disse isso? Está. Quando você faz a palavra de Deus virar voz, o anjo cumpre. O anjo vai lá e quebra os grilhões, e quebra as cadeias, e destrói o mal, e expulsa os demônios, e amarra o espírito da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra. Contra os do Senhor não vale encantamento. Não adianta trabalhar contra aqueles que são de Deus nas encruzilhadas, nos cruzeiros das almas. Não adianta se levantar contra aquele que teme ao Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. E a sua aliança é para essas pessoas que Deus revela. Se você tão somente ouvir a palavra de Deus e cumprir e fizer o que Ele manda, simplesmente os problemas que lhe rodeiam, que lhe cercam, aquela bênção que você tem buscado, vai chegar à sua vida. Porque a bênção do Senhor, ela persegue, ela segue aqueles que temem ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter pavor de Deus. É cumprir, é fazer o que Ele manda, porque você entende que Ele é seu Pai, que Ele é Deus. E quando você invoca a palavra de Deus e solta ela contra o mal, o próprio Deus entra na batalha lutando em seu favor. Eu já disse aqui por algumas vezes que Josafá fazia isso muito bem. Lá no templo de Salomão, quando ele, em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando ele lembrou-se do seu pai Salomão, seu antepassado, que havia feito uma oração, e nesta oração ele havia pedido que se algum mal sobreviesse ao povo de Deus, espada, juízo, peste ou fome, eles clamariam naquele lugar a Deus, e Deus ouviria e os livraria. E quando ele lembrou-se que Deus havia feito aquela aliança, havia dado aquela promessa, ele clamou a Deus e Deus entrou na batalha por eles. E Deus entrou na luta. E eu gosto muito desta parte da Bíblia Sagrada. Sabe por que eu gosto muito? Porque o único lugar que não há dúvida de que é o centro da terra é o Monte Moriá, onde Salomão construiu o templo de Deus, onde Deus diz que ouve a oração que for feita naquele lugar ou voltada para aquele lugar. E nesses dias eu vou estar nesse lugar orando por milhares de pessoas que têm deixado o nome aqui na Missão Abençoar. Eu não sei qual é o problema, de alguns até sei que elas falam, mas não sei o que ela pensa do que Deus pode fazer por ela. Mas neste lugar Deus disse textualmente: se algum mal lhe sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e as pessoas vierem a este lugar e fizeram orações desse lugar ou voltada para ele, eu ouvirei a oração que se fizer nesse lugar e eu vou abençoar essa pessoa. E eu vou estar nesse lugar. Eu vou estar orando pelos ouvintes da Missão Abençoar. Eu vou estar nesse lugar onde Deus disse que ouviria a oração que ali se fizessem por qualquer pessoa que tivesse debaixo de peste, que tivesse debaixo de maldição, que tivesse debaixo de falência, que tivesse debaixo de miséria. Deus disse que ouviria. Olha o que ele diz aqui na 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon
e com eles alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Eu não sei se você tem medo dessa operação que você está por fazer. O médico disse que você tem que fazer uma cirurgia. O médico disse que o seu filho tem que passar por uma operação delicada, que a sua mãe precisa orar se ela sabe orar, porque a operação ela é muito complicada. E você temeu. E isso não é vergonha, porque Josafá, o rei Josafá, diz a Bíblia Sagrada, diz que ele temeu. E o que ele fez? Ele apregou um jejum em toda Judá. Ele absteve-se do alimento para fortalecer o espírito. E ele fez uma coisa que você está fazendo agora, nesta noite. Ele pôs-se a buscar o Senhor. E é exatamente o que você está fazendo. Você também pôs-se a buscar o Senhor. Apregou o jejum e pôs-se a buscar o Senhor, diz a Bíblia Sagrada. E diz a Bíblia que depois dele ter medo de Judá, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Pede socorro àqueles que não podem fazer nada por eles mesmos. Aliás, no livro de Coríntios, a Bíblia Sagrada chega a dizer que há um ministério do socorro, que é aquele ministério que tem alguns, e eu creio que eu até tenho esse ministério, que é para socorrer aquelas pessoas que não podem fazer nada por elas mesmas. Socorro precisa daqueles que olham para si mesma e diz: eu não tenho condição de me livrar. Não está em mim a força para sair desse problema. E é o que talvez você esteja fazendo neste momento. Dizendo: Deus, não há em mim forças para me livrar desse problema que eu estou nele. O meu marido me deixou. O meu filho se droga, é um viciado. Esse outro abandonou os caminhos do Senhor, é um rebelde. Eu não sei qual é a sua oração, mas eu sei que se você buscar a solução de Deus, a solução vai chegar ainda hoje para você. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ele disse: não é o Senhor Deus? Na tua mão não tem força e poder? Que dá juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa. Esta casa que eu vou estar diante dela nesses dias agora, ainda nessa semana, para orar por você que é ouvinte da Missão Abençoar, para você que tem ligado para nós, para você que tem feito seus pedidos de oração. Aqui tem muitos nomes que nós estamos colocando, alguns deles estão aqui, e outros nós ainda vamos colocar, como os que vão ligar ainda hoje para o 0 operadora 21 3338 1679. Todos os nomes que vocês nos derem, nós vamos estar diante desta casa que Josafá fez esta oração, e nós vamos orar por essa pessoa. E quando lá estivermos orando, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele pode enviar um anjo para te livrar. Ele vai enviar um anjo para livrá-lo. O anjo da operação invisível, o anjo da cura divina, o anjo que vai providenciar para você que ela chegar na sua casa. Os seus inimigos vão ver a sua vitória. Eles vão ficar chateados. Eles vão ficar com raiva. Eles não vão aceitar. Eles vão olhar para você e vão dizer: poxa, não é esse que estava morrendo? Não é esse que era cheio de problemas? Não é esse que é cheio de dores? Esse não é aquele